Nós não vamos nos alongar muito. A gente vai apenas refletir um pouco sobre esse texto. Número 9, verso 23, como nós lemos no começo, vamos ler novamente agora, para a gente pegar aqui o fio da meada. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós estamos aqui especialmente querendo trabalhar o verso 23. Nós vamos utilizar o verso 23 como a coluna central da nossa reflexão. E o verso 23 nos apresenta aqui um encadeamento, de ações, um encadeamento de ações que nos mostram, nos revelam a necessidade, ou os requisitos para sermos um seguidor de Cristo. Nós vamos ver aqui que existem alguns passos a serem observados nessa propensão de nos tornarmos um seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo é aquele que procura observar e pautar a sua vida na verdade, na sinceridade, na integridade, na humildade, na caridade, e por aí vai. São princípios que devem estar presentes na vida de um seguidor de Cristo. Mas, ao olharmos para o verso 23 que nós lemos aqui, a gente percebe o seguinte, que esse verso, Jesus o finaliza com um chamamento. Jesus, ele diz assim, no final do verso 23, siga-me, siga-me. Mas é interessante que, ao passo que esse versículo encerra-se com esse chamamento para nós seguirmos ao Senhor, esse mesmo versículo, ele inicia-se com Jesus dizendo assim: olha, se alguém quiser vir a mim, ou se alguém quiser me seguir, então ele estabelece ali alguns critérios. No final do versículo ele chama, ele convida, mas no início do versículo ele estabelece um conjunto de ações para que a gente possa verdadeiramente atender o chamado final, o chamado que está no final desse versículo. E aí, quando a gente para analisar essas ações que, ao serem cumpridas, ao serem observadas, faz do observador um seguidor de Cristo, ou fazem do observador um seguidor de Cristo, nós vamos ver que essas ações, elas dizem respeito a um rompimento que é necessário. Para que sejamos seguidores de Cristo, é necessário que haja um rompimento. E aí Jesus, ele nos apresenta a necessidade e aonde deve haver, em que área da nossa vida deve haver esse rompimento, para que possamos então estarmos na posição de seguidores de Cristo. E aí ele vem aqui declarando quais são essas necessidades. Qual a necessidade de rompimento na nossa vida, de coisas que dizem respeito a nós, que estão presentes em nós, mas que precisam de alguma forma nos deixarem para que a gente possa alcançar ou viver no nível de um seguidor de Cristo. E a primeira coisa, a primeira proposta do Senhor, ou a primeira ordem dele é a seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
E é interessante que esse negar-se aqui não é propriamente negar a sua identidade ou a nossa identidade, não é negarmos a nossa existência, não é negarmos o nosso nome, não é negarmos os atributos que temos, não é negarmos as qualificações ou as qualidades que temos. Quando o Senhor Ele nos convida a negarmos, Ele nos convida a não nos termos como alguém, sabe, sem valor, mas quando somos convidados a nos negar, a negarmos a nós mesmos, o Senhor Ele se refere ao universo das nossas vontades. Quando Ele nos convida a negarmos a nós mesmos, Ele nos chama para negarmos uma multidão de vontades e desejos que habitam o coração e que muitas vezes caminham na contramão, trafegam na contramão dos princípios da palavra. São vontades que são próprias do ser humano, são vontades que fazem parte da nossa natureza, mas que prejudicam o processo. São vontades que muitas vezes, como dissemos, nos fazem trafegar no sentido oposto do que nos apresenta a palavra. E o negar essas vontades, o universo das nossas vontades, não diz respeito apenas àquelas vontades que são impuras, que são impróprias, aquelas vontades que não são santas, aquelas vontades que são incompatíveis com os princípios da palavra. Quando o Senhor também nos convida a negarmos a nós mesmos, ou a negarmos ao universo das nossas vontades, Ele nos convida a negarmos também, inclusive, as vontades que são legais, que são próprias, que são puras, que são justas, mas que muitas vezes também nos fazem trafegar no sentido ou na contramão dos projetos específicos de Deus para a vida de cada um de nós. Porque Deus tem um projeto específico para a vida de cada um de nós. E é possível que em algum momento, alguma vontade sobressaia, ainda que seja nobre, ainda que seja justa, mas é possível que em algum momento sobressaia uma vontade que se opõe ao que Deus tem projetado para a nossa vida. Muitas vezes Ele nos quer vivendo e nos dedicando a determinada coisa, e a gente insiste em querer nos dedicar a outra, ainda que seja saudável. Mas até nisso nós somos convidados pelo Senhor, sob pena de que, se não ateitarmos, nós não poderemos nos posicionar como seguidores de Cristo. Até nisso, em negar uma vontade salutar, nós somos convidados pelo Senhor nesse processo de rompimento. Mas aí alguém diz: mas não é tão fácil saber qual é o projeto específico de Deus para a minha vida. Não é tão fácil saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Via de regra, Deus, Ele não sai aí dizendo para as pessoas o que Ele quer, especificamente, objetivamente, de uma forma clara. Então é muito difícil saber. E eu diria, queridos, que saber a vontade de Deus para a nossa vida, ou seja, o tanto que eu conheço da vontade de Deus para a minha vida, é diretamente proporcional ao tanto que eu me interesso por conhecer essa vontade.
o tanto que eu conheço acerca da vontade de Deus para a minha vida está relacionado ao esforço, à dedicação, está relacionado ao tanto que eu me disponho a conhecer essa vontade. Se eu me disponho pouco, eu conheço pouco. Se eu me disponho nada, eu não conheço nada da vontade de Deus. Então o problema não está em Deus não nos revelar objetivamente o que Ele quer para a nossa vida. O problema está no interesse que há em nós em sabermos acerca da vontade dEle, em conhecermos a vontade dEle. Porque, queridos, é possível que muitas vezes nós evitemos o conhecimento da vontade de Deus, para que a gente permaneça, por não saber qual a vontade dEle, buscando saciar a vontade do nosso próprio coração. Mas toda vez que a vontade do nosso coração não está alinhada com a vontade do coração de Deus para a nossa vida, nós vamos ficar circulando. Nós vamos ficar circulando como circulou o povo de Israel ali no Egito, no deserto. O povo chegou ali na divisa da terra prometida, o povo chegou em Cades Barneia, o povo conseguia avistar a terra prometida, mas por não querer naquele momento se submeter à vontade de Deus, o povo continuou circulando. E quantos de nós, por anos e anos, permanecemos circulando, querendo fazer com que a nossa vontade prevaleça a despeito da vontade de Deus, mas todas as vezes que a gente escolhe viver assim, a gente não prospera, a gente não vai à frente, a gente deixa de se apropriar, de tomar posse, de experimentar coisas grandes que o Senhor tem a compartilhar conosco, mas Ele não compartilha até que estejamos prontos a negar a nossa vontade, ainda que seja nobre, para nos submetermos à vontade dEle, que é a melhor, é o melhor para nós, é o que há de mais sublime, o projeto específico de Deus para a vida de cada um de nós, é o melhor para cada um de nós. Então, quando se quer saber a vontade do Senhor para a vida, é possível. Basta, queridos, fazer como Jacó. É claro que o contexto era outro, mas diz o texto bíblico que Jacó, em uma certa ocasião, ele brigou ali com um anjo, representação da divindade. Ele brigou com o anjo e ele se agarrou ao anjo a ponto de dizer: olha, eu só te solto se tu me abençoares. E eu não tenho dúvidas de que qualquer um de nós que for à presença de Deus e dizer: Senhor, eu só vou sossegar quando tu revelares a tua vontade acerca da minha vida, porque é essa vontade, é nela que eu quero viver. Virá a resposta de Deus, virá a resposta, proporcionalmente ao tanto que eu busco conhecer dessa vontade, ao quanto ela me é compartilhada pelo Senhor. Se eu busco muito, Ele compartilha. Se eu bato e digo: Senhor, eu só sossego quando for clara a visão. Eu não quero viver apenas chegando até Cades Barneia, tão próximo da promessa, e depois ter que dar outra volta, passar por Cades Barneia e dar outra volta. Chega, Senhor, chega. Eu costumo dizer, queridos, que quando nós aprendemos a alinhar a nossa vontade, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, é inaugurado na nossa vida o tempo de
de experimentarmos milagres, respostas de oração. Qualquer um que alinha a sua vontade à vontade de Deus, e isso é possível se quisermos, se buscarmos conhecer a vontade dele, ele vai revelar a nós, e nós vamos nos alinhar a essa vontade. Todo aquele que se alinha à vontade de Deus, esse começa a orar, esse começa a pedir coisas fundamentado na vontade que está no coração de Deus. E toda vez que nós começamos a pedir coisas que estão no coração de Deus, prontas e preparadas para serem compartilhadas conosco, porque é isso que acontece, começa a haver uma testificação, um alinhamento. A nossa vontade naturalmente vai se inclinar para as coisas que Ele tem preparado. Nós vamos aprender a desejá-las. A gente vai deixar de fugir delas. A gente vai deixar de evitá-las. Elas vão começar a brilhar diante dos nossos olhos e chamar a nossa atenção. E a gente vai querer, e à medida que formos querendo, Ele vai dando, porque é exatamente aquilo que Ele quer nos dar. E vamos viver tempos de milagres, respostas, orações respondidas. Vamos pedir e vamos receber. Vamos pedir e Ele vai nos dar, porque é isso que Ele quer nos dar. E não aquilo que nós estávamos relutantemente perseguindo, e só nos fazia circular, circular e circular. Então Ele nos convida aqui: quer me seguir? Negue-se, renuncie. Renunciar significa deixar ou rejeitar voluntariamente a posse de algum bem ou a prática de algum ato. Voluntariamente. Renuncie. Renuncie a si mesmo. Deixa eu cuidar de ti. Deixa eu te orientar. Deixa eu mostrar o caminho da promessa. Para de ficar chegando em Cades Barneia e não podendo avançar, porque eu não vou deixar, diz o Senhor, eu não vou deixar você avançar. Meu Deus. Não vai avançar. Nós podemos ir até Cades Barneia, mas Ele só vai nos deixar avançar se nós avançarmos na vontade dEle. Nós não vamos avançar na nossa vontade, não adianta. É na vontade dEle. E nunca mais diga que é tão difícil de conhecer a vontade do Senhor. Se você buscar, se você pedir, se você determinar no seu coração, eu vou priorizar isso. Eu vou começar a buscar isso. Senhor, eu quero saber qual a vontade do Senhor. Eu não quero mais andar enganado. Senhor, Senhor, Senhor. Ele vai revelar sim. Glória a Deus. Todo aquele que quer vir após mim, diz o Senhor, negue-se a si mesmo. E aí ele continua dizendo, é a outra ação. Perceba que o final de tudo é siga-me, mas antes de segui-lo, tem umas demandas, tem algumas coisas a serem observadas. A primeira nós já trabalhamos aqui, parcialmente, que é o fato de nós nos negarmos a essa natureza nossa, que é tão insaciável, e que só se sacia com coisas impróprias. É uma natureza que só nos embaraça, é uma multidão de vontades que só nos prejudicam, uma multidão de vontades que só nos fazem mal, uma multidão de vontades que, quando são parcialmente saciadas, nos alegram, mas logo em seguida nos bate o vazio, a tristeza novamente.
porque são vontades que não são plenas. Só há uma vontade que é plena e que preenche tudo. É a vontade de Deus para nós. É o que Ele tem para dar a nós. E aí o Senhor, Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. E às vezes a gente olha para isso, para essa palavra dele, tome a cada dia a sua cruz, e logo associamos, e é muito comum a gente ver esse tipo de associação. A gente associa logo a questão do sofrimento. Olha, se você quer seguir a Cristo, você tem que se negar, sabe? Aí as pessoas associam logo aquela questão de um voto de pobreza. Você tem que se transformar em nada, em alguém sem valor, sem nome. O Senhor não me chama para isso. E você também tem que carregar a sua cruz. E carregar a cruz para muitos é quando a gente então decide seguir ao Senhor e decide tomar a cruz. É como se nós tomássemos uma injeção de sofrimento, uma dose de sofrimento. Mas acerca do meu Jesus, desse que está nos chamando para segui-lo, o que eu ouço dizer dele, o que a palavra diz dele, e ele mesmo declara acerca dele, é que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então tomar a cruz, eu não consigo ver como receber uma dose de sofrimento. É claro que todos sofrem, e mesmo com Jesus a gente sofre. A gente está vivendo num mundo que uma das marcas principais é por conta de muitas coisas, principalmente do pecado. É um mundo que é marcado por sofrimento. Mas eu não consigo ver nele, para segui-lo, temos que receber essa dose de sofrimento. Pelo contrário, eu vejo que nele nós recebemos doses de consolo, de conforto, de refrigério, de paz que nós não conseguimos sentir sem ele, de esperança que não tínhamos sem ele. Então com ele, tudo, até o sofrimento na presença dele é diferente. Porque ele é capaz de nos tomar no colo, de nos acalentar. Ele é capaz de fazer em nós o que nenhum psicólogo no momento de aflição na nossa vida é capaz de fazer. Ele é capaz de penetrar nas partes mais profundas do nosso ser e acender uma chama de esperança, sabe, e derramar um bálsamo que homem nenhum consegue. Então ele diz: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E tomar a cruz, então, eu não consigo ver como simplesmente abraçar uma dose de sofrimento e carregá-la como um peso, como um fardo. Eu vejo tomar a cruz como vestirmos a camisa, abraçarmos a causa dele, negarmos a nós mesmos, aceitarmos a vontade dele sobre a nossa vida e abraçarmos a cruz, que é a bandeira, é o símbolo dos princípios dele. Então quando nós tomamos a cruz, significa abraçarmos a causa, tomarmos essa causa como nossa também e vivermos nesta e por essa causa, negando as nossas vontades, aquelas que são incompatíveis com a vontade dele,
vivendo os princípios, levando a cruz, sem ter vergonha. Por isso que ele fala: olha, aquele que se envergonhar de mim, sem ter vergonha, carregando a cruz como se carrega uma bandeira. Eu sou dele. Eu atento para aquilo que ele ensinou e não me envergonho. Quantos têm se envergonhado, irmãos? Quantos muitas vezes o têm negado por conta de repente estar em algum ambiente, e naquele ambiente, naquele momento, naquele dia, deixam de lado a cruz. Mas ele fala que, olha, tomai a cada dia a sua cruz. Em qualquer ambiente, em qualquer situação, a cruz, a bandeira, ela deve estar ali, aparente. E aí depois ele fala: aí sim, aí me segue, vem comigo, vem comigo. E como é maravilhoso nós seguirmos a Ele. Porque é só mesmo seguindo a Ele que a gente vai poder seguir numa direção segura, seguir numa direção confiável, se livrar dessas incertezas. É só seguindo a Ele que a gente pode crer que estamos caminhando bem, estamos caminhando no centro do caminho que nos leva ao coração do Pai. É só seguindo a Ele, mas não antes de negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Então, queridos, que essa noite seja uma noite de reflexão acerca do que nós estamos decidindo fazer com a nossa vida. Cada um aqui é Senhor dos seus atos, Senhor das suas escolhas. Muitas vezes nós fazemos escolhas que são escolhas erradas, imprudentes, escolhas precipitadas. E depois nós saímos dizendo que estamos na prova. Pelo que a gente entende, estar na prova é estar vivendo um momento onde Deus está, de alguma forma, nos testando. Então, quando eu faço escolhas erradas, que lógica tem eu dizer que eu estou na prova? Que envolvimento Deus tem com isso? Então, quando eu faço escolhas erradas e sofro por conta delas, eu não estou na prova, eu estou colhendo o fruto das minhas escolhas. E o pior de tudo é que 90% ou mais das dificuldades que nós vivemos, que nós nos metemos, nas enrascadas que nós nos metemos, não são por conta de provação de Deus, não, são por conta das nossas escolhas erradas. E que só fazemos essas escolhas porque muitas vezes não paramos ainda para conhecer qual a vontade dele para a nossa caminhada. Porque se a gente conhece a vontade dele para a nossa trajetória, a gente vai aprender a escolher e a gente vai aprender a se livrar de muitos embaraços que volta e meia a gente está envolvido sem ter necessidade de passar por essas coisas. Então que Deus esteja nos abençoando, que essa noite, enquanto você estiver participando de mais uma vez da mesa da comunhão,